do século XIX, uma tempestade política e militar abateu-se sobre o território português. Invadido e sob ameaça de desmembramento, o país viu a sua população e o seu território sofrer transformações violentas cujos efeitos perduram na memória coletiva, mas também na paisagem. Quem hoje procura chegar por terra à cidade de Lisboa, fala-o tradicionalmente através de dois eixos. Pelo sul, atravessando uma das pontes sobre o estuário do Tejo, ou pelo norte, utilizando uma das autoestradas que ligam a capital às regiões setentrionais do país. Como sucede com todas as metrópoles, a área de influência urbana da capital portuguesa é substancialmente maior do que a definida pelos limites geográficos da cidade. Contida a sul pelo Atlântico e a nascente pelo grande estuário do Tejo, Lisboa, no despontar do século XIX, recebia da região imediatamente a norte, a que hoje chamamos simplesmente Oeste, toda a espécie de produtos alimentares. Nesse tempo não existiam ainda pontes sobre o estuário do Tejo, que frente a Lisboa assume uma largura considerável. A cidade, com o seu vasto estuário, era de grande importância estratégica para a Inglaterra, a maior potência marítima da época. Também não havia, naturalmente, autoestradas para o norte. As estradas que rasgavam os vales eram mal conservadas e muitas ficavam intransitáveis na época das chuvas. Era por essas estradas rudes e batidas que os infatigáveis saloios faziam chegar aos mercados lisboetas os muitos produtos que a região oferecia. Lisboa não amanhecia sem eles. Foi esta a derradeira região que o exército de Jean-Andoche Junot teve de atravessar em 1807 para, vindo do norte, ocupar a capital e tentar capturar a armada portuguesa e a família real naquela que ficou conhecida como Primeira Invasão Francesa. Junot, que poucos anos antes havia sido embaixador em Lisboa, teve então tempo e ocasião para compreender a importância daquele território, todo ele feito de montes e vales, para a defesa da cidade. O general francês chegou à capital portuguesa a tempo de ficar a ver navios, os da Armada Portuguesa e Britânica, que transportavam a família real, a corte e uma legião de funcionários para o Brasil. Dom João VI deixara instruções para que os invasores fossem bem recebidos. Os franceses, reforçados por tropas espanholas, ocupariam Portugal sem oposição. O desembarque em Lavos de Arthur Wellesley, futuro Duque de Wellington, e a subsequente derrota francesa na Batalha do Vimeiro puseram um fim à primeira invasão francesa. Junot não teve tempo para implementar um sistema defensivo na Extremadura. Mas José Maria das Neves Costa, engenheiro do exército português sob as ordens do ocupante, havia já sido incumbido pelo coronel Charles Humbert Marie Vincent de proceder a levantamentos topográficos na área a norte de Lisboa. A memória que Neves Costa então redigiu alertava para a importância do relevo da Península de Lisboa na defesa da capital e constituiu um pilar essencial para a definição da estratégia que o exército aliado viria a implementar no futuro. Também para Wellington, ao atravessar a região, se terá tornado óbvia a vantagem que a sua morfologia traria a uma estratégia de defesa de Lisboa. Os planos de Neves Costa eram do conhecimento do comandante britânico e dos seus engenheiros, que de certo os tiveram em consideração quando elaboraram a estratégia definida no famoso Memorando de 20 de outubro de 1809. O memorando dava a ordem para o início da construção das linhas de defesa de Lisboa,
popularmente conhecidas como linhas de Torres Vedras, e a data de 20 de outubro é hoje celebrada como Dia Nacional das Linhas de Torres. Os planos de construção das linhas foram sendo alterados e acrescentados em função da estratégia de Wellesley, das observações dos engenheiros, liderados por Richard Fletcher, e da realidade do terreno, resultando no maior sistema defensivo que a Europa conheceu até hoje. A primeira linha de defesa partia de Eirandra, no Tejo, e estendia-se até à foz do rio Cisandro, no Atlântico. Os fortes e redutos do sistema, discretamente construídos em contra-encosta no topo das elevações, cobriam a área circundante com fogo de artilharia, fechando ao exército inimigo todos os acessos pelo norte a Lisboa. Acantonado atrás dos fortes da primeira linha, o exército aliado estava pronto para repelir qualquer ataque que pudesse ocorrer nos pontos mais vulneráveis entre as fortificações. Caso a primeira linha fosse rompida, uma segunda linha, que começava a norte da Póvoa de Santiria, atravessava Montachique e Mafra e terminava na foz do rio Safarujo, próximo da Ericeira, asseguraria a continuação da defesa. Uma terceira linha de defesa, em Oeiras, centrava-se no forte de São Julião da Barra, com a enseada adjacente oferecendo um local de embarque seguro para as tropas britânicas em caso de derrota. A localização deste ponto de embarque, a mais de 20 km da capital, não foi escolhida apenas pelas suas qualidades militares e navais. Importava aos britânicos reduzir o risco de uma reação violenta da população no caso de uma retirada. Na margem sul foram ainda construídas uma quarta linha, entre a Almada e a costa da Caparica, e uma quinta linha, com um grupo de redutos ao redor de Setúbal, para defesa contra uma invasão a partir do Alentejo. Quando Macena capturou a praça fronteiriça de Almeida em agosto de 1810, dando início à terceira invasão francesa, as obras de construção das linhas estavam já avançadas. Os mais de 150 fortes e redutos das linhas de torres cobriam toda a extensão da Península de Lisboa. Os custos de construção foram considerados, à época, insignificantes, sobretudo tendo em conta os efeitos alcançados, tanto a curto prazo, com a retirada do exército de Macena, como a longo prazo, uma vez que o revés francês nas linhas viria a marcar o princípio do fim da era napoleónica. A estratégia de Wellington consistia em privar o exército francês de alimentos, uma vez que este tinha por hábito, para avançar mais rapidamente, transportar consigo apenas o essencial, retirando às populações dos territórios conquistados o necessário para o seu sustento. Para o conseguir, Wellington decretou uma política de terra queimada. Intimada a abandonar as suas terras, a população deslocou-se em massa para a segurança das linhas, caminhando ao lado do exército luso-britânico em marcha para sul e levando apenas o que conseguia transportar consigo. No centro do país, a desertificação instalou-se e as povoações, incluindo cidades como Coimbra, Leiria ou Santarém, foram pilhadas e incendiadas pelo exército invasor. Até o exército aliado, em face de cidades desertas, se dedicou a pilhagens e destruição, como aconteceu em Leiria. Em Lisboa, não se verificou a destruição que assolava o país mais a norte, mas a vaga de refugiados criou um problema humano que nem mesmo o fim da guerra conseguiria resolver. O pintor Domingos Sequeira deixou-nos a sua visão dos muitos refugiados que então afluíam a Lisboa, num movimento migratório que, em grande medida, já não teria retorno. Tudo o que no território era produtivo e fecundo
foi destruído. Para que os franceses não pudessem moer farinha e fazer pão, os moinhos foram desmantelados, os seus engenhos destruídos e as pedras de mó quebradas. Hoje, numa época em que a moagem se faz por meios industriais, muitas destas estruturas estão recuperadas e são acarinhadas pela população e pelos visitantes. Na verdade, talvez nada seja mais característico da paisagem do Oeste do que os seus moinhos de vento. Além dos moinhos, barcos, pontes e diques foram destruídos. Vales inteiros foram inundados. As encostas foram escarpadas para aumentar a dificuldade de uma escalada pelo inimigo. Em vários locais das linhas existem vestígios destes escarpamentos. Em Ribas, a estrada militar então rasgada ainda existe, ligando os fortes do Mosqueiro e de Ribas e comiando os vestígios em pedra de um extenso escarpamento. Junto ao Tejo, as intervenções nas serras alteraram para sempre a face da região. Na região das linhas, foi a construção dos fortes e redutos que mais impacto teve na paisagem e nos ecossistemas. Para além da terraplanagem dos cumes dos montes, a construção dos fortes implicava o uso de pedra, normalmente requisitada aos proprietários da região, mas sobretudo de madeira. Esta era necessária para a construção de paliçadas e outras estruturas, para a construção de armadilhas e abatizes, longas fiadas de árvores abatidas que serviam de obstáculo ao inimigo, e para fins tão diversos como mastos de navios, alguns dos quais patrulhavam o Tejo, postes telegráficos e lenha para uso nos fortes e acampamentos. Tornava-se ainda necessário limpar uma área muito considerável em redor dos fortes, por vezes de vários quilómetros, para campo de tiro, impedindo o inimigo de se aproximar a coberto da vegetação. A Península de Lisboa ficou praticamente desprovida de árvores. Alguns dos fortes das linhas exibiam estruturas elaboradas e dimensões consideráveis. Outros tinham dimensões mais modestas, com caráter complementar. Cruzando o seu fogo, o conjunto desenhava no território uma rede virtualmente impossível de romper. Quando Macena se viu frente às linhas de Torres, em outubro de 1810, a sua surpresa foi total. À falta de resposta dos seus oficiais pela inexistência de informação sobre as linhas, terá exclamado: "Que diabo! Wellington não construiu estas montanhas?" Após um mês frente às linhas, o exército francês retirou-se para Santarém, onde aguardou cerca de 4 meses por reforços que nunca chegariam. Durante todo esse tempo, acossados pela fome e sem esperança de chegar à opulenta cidade de Lisboa, os soldados franceses espelharam o que puderam em incursões cada vez mais profundas pelo território, exercendo sobre quem encontravam uma violência que escandalizou os seus próprios oficiais. Por fim, em março de 1811, sem meios de subsistência nem esperança de reforços, a Armée de Portugal encetou a penosa retirada para a fronteira espanhola a norte, vigiada de perto pelo exército aliado. Apesar da vitória militar, as consequências da defesa da capital portuguesa revelar-se-iam devastadoras para as populações, a natureza e o território. Estima-se a perda de cerca de 10% da população portuguesa, que à data era de quase 3 milhões de habitantes, em função da guerra, das deslocações das populações e da política de terra queimada. A ausência de Portugal em Waterloo excluiu da partilha dos despojos a que se entregaram as nações vencedoras. Se as perdas e sofrimento humanos foram inimagináveis, os danos ao meio ambiente ficariam por avaliar. A agitação subsequente às invasões,
com a Revolução de 1820, a Vila Francada, a ascensão absolutista de Dom Miguel, com as perseguições que promoveu e a guerra civil que se seguiu, a que se somaram epidemias brutais, viriam ainda a ocupar os dias de quase meio século, deixando pouca margem para uma reflexão serena sobre os acontecimentos da Guerra Peninsular e os seus efeitos perenes na Extremadura portuguesa. A paisagem das linhas de torres, os seus horizontes amplos e as muitas dezenas de fortes e redutos que, recuperados, mantidos e abertos à população e aos visitantes, dominam ainda do alto das serras todo o território, são hoje testemunhas pacíficas da transformação violenta que a região sofreu no início do século XIX e de como esta soube aprender com o seu passado histórico, transformando as linhas de torres num poderoso elo unificador e potenciador do desenvolvimento local. Em 2 séculos, a paisagem mudou, mas as linhas do seu horizonte continuam insuperavelmente belas.